Prazer estar aqui mais uma vez para uma reflexão. Convido vocês a um centramento, convido a fecharem os olhos e por um instante fazerem uma pausa, relaxando os ombros, deixando seus braços mais confortáveis pousados sobre seus pernas, sentindo também a verticalidade do tronco, relaxando as pernas, relaxando mandíbula, relaxando o semblante. Observe o fluxo da sua respiração. Observe a sua presença. Vá relaxando um pouco mais o semblante, voluntariamente. Solte um pouco mais o peso do corpo sobre o seu assento. Inspire e, ao expirar, relaxe um pouco mais as faces. E agora você vai trazendo suas mãos próximas ao seu coração. Vamos inspirar juntos e, ao expirar, vamos vibrar o mantra Om pela nossa paz, pela paz entre todos os seres sencientes. Vibrando também o Om pela paz no nosso planeta, para que tenhamos mais amor, mais encontros favoráveis, mais respeito e mais fraternidade. Vibremos 3 vezes juntos. E vamos descer as nossas mãos. Vamos abrindo suavemente nossos olhos, fazendo contato com tudo ao nosso entorno, mas mantendo essa quietude, mantendo esse estado de consciência. O nosso tema hoje é resiliência no lar e no trabalho. Foi um tema sugerido livremente, não tem, não está em nenhum livro, não é um tema retirado de alguma palestra, de algum livro, é um tema livre, absolutamente atual. Resiliência no lar e no trabalho. E quando a gente fala em resiliência, que é uma palavra que está na moda, é uma palavra que vem muito agora combinada com saúde mental e qualidade de vida, resiliência antecedeu a esse momento onde a gente fala de saúde mental, a gente começou a falar muito em resiliência. Para a gente entender um pouco sobre resiliência, é bom a gente entender qual é a definição que o dicionário traz de resiliência. Nós temos 2 definições distintas. Uma dentro da física. Na física, que resiliência é a capacidade de alguns corpos retornarem à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica.
ou seja, essa plasticidade de um corpo ter sido submetido a alta temperatura ou a alta pressão e ele ganha uma deformidade, mas depois ele volta para o seu estado original. O tema resiliência, o termo resiliência, ele iniciou na física, mas nós temos também outras definições, né, fora da visão da física. A resiliência é a capacidade de recobrar facilmente ou de se adaptar à má sorte ou à mudança. O que que resiliência quer dizer, de uma forma mais resumida? É o poder de adaptação. É uma adaptação a diversas situações. Na nossa própria fisiologia, na nossa configuração mental, nós já somos dotados de muita capacidade de adaptação. Nosso organismo, ele se adapta facilmente a diversas situações, muitas vezes situações extremas. Por exemplo, nós nascemos no Nordeste, nós temos um clima muito favorável, quente, mas não excessivamente quente, pelo menos não era assim até algum tempo atrás. Experimentamos no inverno um clima mais ameno, mas não extremamente frio. Então, nós temos aqui um clima muito favorável, condições climáticas que nos ajudam a transitar melhor pelas estações. Se nós formos morar em um lugar muito frio, óbvio que nós vamos sentir bastante, até uns mais e outros menos, porque toda a nossa fisiologia está adaptada e ajustada para o clima em que nós vivemos há muito tempo. Eu nasci praticamente, né? Eu nasci em Salvador e com 17, 18 anos fui morar no Rio. E o primeiro inverno que eu enfrentei no Rio, para mim, foi catastrófico. Muito frio para mim. Para os meus amigos cariocas, nada, tudo bem. Para mim era gélido, eu me senti num lugar inóspito, de tão frio que era. Depois, nos anos seguintes, o meu organismo foi se adaptando e eu já não sentia mais tanto frio. Essa é a beleza da nossa fisiologia, essa é a capacidade do nosso organismo em encontrar estratégias de se regular em situações completamente diversas, porque nós precisamos sobreviver. Então, podemos pensar que resiliência também é essa capacidade adaptativa, orgânica, fisiológica que todos nós temos para que a gente consiga se organizar em situação diversa. Quando a gente fala dessa resiliência propriamente dita no tema da noite de hoje, resiliência no lar e no trabalho, a gente está falando de uma capacidade adaptativa, de uma plasticidade, de uma capacidade mesmo da gente poder lidar com diferentes situações que a vida vai nos trazer. Situações diversas, situações de prazer e dor, situações de opulência, de fartura e de muitas vezes restrição. A vida, o tempo todo, ela traz situações onde vamos colocar à prova a nossa tonicidade emocional, a nossa capacidade emocional de adaptar o nosso desejo às nossas projeções, os nossos anseios ao que de fato nós temos realmente no momento. Todos nós somos dotados de uma inteligência ancestral, de uma fisiologia ancestral que nos prepara para lidar com essas adversidades. Todos nós. Criancinhas, muitas vezes, são
passam por situações delicadas de perder os pais muito precocemente, e elas vão desenvolver a habilidade de se vincular com outros membros que vão assumir essa paternidade, essa maternidade, esses cuidados básicos nos primeiros anos de sua vida, e ela vai criando uma forma de se vincular, né? Às vezes encontra muita dificuldade dependendo desse tipo de relação, mas tudo que a fisiologia quer é que sobrevivamos. Então, é preciso sobreviver. É preciso sobreviver. Nós sabemos, e é sempre dito nas nossas conversas, que o ciclo de renascimentos, o nascer e morrer, faz parte de um protocolo evolutivo. E espera-se que nessa trajetória do nascer e morrer, nós possamos, através das diversas experiências que vamos enfrentar em vidas diferentes, né, com situações diferentes, estímulos diferentes, desafios diferentes, famílias diferentes, que nessas rodas contínuas de nascimento e morte, nós possamos desenvolver essa plasticidade, essa capacidade de nos adaptarmos de uma melhor forma a essa mudança contínua o tempo todo. No universo, existe movimento. Tudo no universo é ação. Se você para em frente a um mar, você vai ver atividade que é muito facilmente observada através do vento e das ondulações que ele cria, o próprio movimento do mar, o próprio movimento das marés. Se você para e se observa, você percebe que seu coração continua funcionando. Há uma atividade involuntária que faz com que você continue vivo. O coração continua, independente da nossa vontade. Se você para e observa o fluxo da sua respiração, você vai perceber que a sua respiração vai continuar. E mesmo que você tape o nariz e tape a sua boca, naturalmente, o impulso por sobrevivência faz com que você retome o fluxo respiratório e prossiga vivo. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria da nossa fisiologia. Então, tem uma pulsão, né? Tem um pulso inicial para que continuemos seguindo o fluxo da vida. E, claro, isso não só na fisiologia, mas também numa memória ancestral de sobrevivência. Então, quando a gente fala dessa forma, considerando que os bichinhos de todas as espécies, eles já nascem, alguns deles muito mais precocemente do que nós humanos, eles conseguem autonomia e nascem e começam a ficar em pé e vão andando, e eles conseguem até ter mais autonomia do que nós. Nós demoramos muito tempo ainda necessitando desse cuidado maternal, desse aconchego, né, da higiene que a mãe faça, trocando nossas fraldas e depois amamentando. Nós levamos muito tempo para fazer o desmame, mas alguns animais, alguns mamíferos, sobretudo, rapidamente eles conseguem fazer esse protocolo de liberação. Eles vão ficando em pé, começam a andar, mas todos, dependendo da espécie, eles vão seguir um tempo, que é o tempo em que eles se sentem autônomos, e as mães prosseguem, e eles vão assumir a sua vida de autonomia e de adulto. Então, todos nós temos capacidade a desenvolver resiliência, porque já temos na nossa memória ancestral esse aprendizado de como sobreviver. Acontece que nós podemos desenvolver isso mais ainda no treino de habilidade em resiliência.
Quando nós enfrentamos algumas dificuldades, alguns desafios, claro que existem características pessoais. Algumas pessoas facilmente dizem: ah, tá tudo bem. Eu tinha desejado dessa forma, não aconteceu, vai ser dessa, então vamos seguir em frente. Algumas pessoas são mais resistentes às mudanças. A gente pode ver isso em crianças, né? Você tem aquela criança que o pai senta na mesa e dá a notícia, por exemplo, de que foi transferido do trabalho, do local de trabalho, que vai sair daquela cidade para trabalhar em outra, e você vai ter criança que vai dizer: oba, vou conhecer um lugar diferente, vou fazer novos amigos, quiçá posso conhecer uma cultura diferente. Mas você vai ter aquela criança, aquele adolescente que vai dizer: ah, mas eu não queria sair daqui, eu já tenho meus amigos aqui, eu não quero mudar, eu gosto de viver aqui, é aqui que eu tenho a minha casa, eu gosto desse bairro. Então, naturalmente, tem espíritos que estão mais aptos, pelo seu percurso até aqui, a receber o novo e a tirar vantagem do novo, abrindo a cabeça para novas experiências e se disponibilizando a viver novas experiências. Mas tem alguns espíritos que são mais resistentes às mudanças e ficam no sofrimento, tentando sustentar aquela situação o tempo que for possível. Então, aqui eu estou dando o exemplo de duas naturezas diferentes. Uma em que está apta e se disponibiliza a experimentar o novo, a querer desfrutar do novo, cria uma certa curiosidade em saber o que pode acontecer morando em um lugar diferente, cria uma certa curiosidade em conhecer pessoas que possam ser diferentes, e uma outra natureza que quer ficar no antigo, que não quer mudar, que fica indignado, que desenvolve uma revolta e que cria uma estrutura que muitas vezes é tão rígida que termina culminando em uma enfermidade. Acontece que, mesmo que nós tenhamos certas características de rigidez, nós podemos mudar isso através dessa consciência, através dessa capacidade de perceber o quanto resistir a um fluxo que muitas vezes é incontrolável, é o fluxo da vida, é o fluxo do convite que a vida faz para que a gente saia de determinadas situações onde já estamos muito tempo, sabe, cristalizadas, parados ali. Então, a gente pode exercitar a habilidade de se abrir para a experiência do novo. Só depende da gente. Às vezes a gente não sai do lugar onde mora, às vezes a gente tem a chance de morar em outro lugar, em outro bairro, às vezes a gente tem a chance de conhecer coisas diferentes, mas a mente, muito facilmente, se fecha em caixinhas. Então, quando a gente fala em resiliência, a gente fala também de uma maneira arbitrária, voluntária, porque nós queremos e decidimos se abrir ao novo e pensar: eu preciso deixar que o novo chegue. Então, não que a gente vá deixar de refletir sobre ambas possibilidades, né? De permanecer ou de mudar. Mas, às vezes, a dificuldade em aceitar o novo mantém a gente tão condicionado, tão condicionada, que a gente perde grandes oportunidades de arejar, oxigenar a mente, oxigenar nossos padrões de comportamento, simplesmente abrindo mão do que é conhecido. Abrir mão do que é conhecido, abrir mão do que a gente já sabe, que supostamente já domina, porque é isso que a mente faz. Por que que muitos de nós resistimos ao novo, a uma experiência nova? Porque a nossa mente já conhece. A gente está ali, naquele lugar, há 20, 30, 40 anos.
na mesma situação. Não necessariamente estamos felizes, mas a gente já conhece. Então, a mente acha que é algo que se pode controlar. Bobagem. Não está no controle. A gente acha que está no controle, né? E aí o novo chega como algo que vai dar trabalho. A mente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que pensar sobre, a gente vai ter que equacionar algumas situações. Isso dá trabalho. Então a mente não quer, não. Isso aqui eu já conheço, deixe como está. É assim que funciona para todos nós. Só que algumas pessoas têm mais abertura, têm mais curiosidade com o novo. E elas terminam desenvolvendo uma adaptabilidade maior. Porque tudo que é novo estimula a mente a encontrar novas estratégias e novos manejos para se relacionar com o que antes ela não se relacionava. Então, é preciso desenvolver algumas habilidades. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Quando eu estou falando em resiliência aqui, resiliência tem um tanto de inteligência. Inteligência no sentido de eu quero, eu quero aprender sobre o novo, eu quero conhecer o novo, eu quero experimentar, pensar de uma forma diferente. Eu quero experimentar, por exemplo, quer ver uma coisa simples? A gente dorme no mesmo lugar, na mesma direção da cama, há anos. Experimente uma noite virar ao contrário. Em vez de dormir do lado direito, dormir do lado esquerdo. Em vez de dormir com a cabeça para cá, dormir com a cabeça para cá. Não é incomum que a gente acorde de manhã ou no meio da madrugada completamente perdido. Simplesmente porque nós alteramos a posição em que a gente dormia há anos. Já tem uma organização ali. E quando a gente mexe, a gente causa primeiro uma desorganização, porque na verdade a gente quebrou o sistema que já estava rígido, mas a gente também estimula a nossa percepção, a nossa mente a começar a criar novas formas de se perceber naquele espaço de forma diferente. Então, essa condição espacial, esse entendimento, né, do que é que eu mudei, que movimento foi que eu fiz, isso, no início, desnorteia um pouco. Depois a gente começa a criar essa habilidade de se situar bem em qualquer posição. Imagine isso em tudo que a gente faz. Aquele caminho que a gente faz todos os dias, o mesmo caminho. A mente vai ali, automática. Pá, pá. A gente já não vê as árvores, já não vê os pássaros, já não vê pessoas. Pô, pô, pô. Por isso que é tão interessante, de vez em quando, a gente fazer um caminho diferente. É tão interessante a gente usar mais a mão esquerda se somos destros, e se somos canhotos, usar mais a mão direita para estimular o cérebro a trabalhar e a estimular os lóbulos opostos. A vida toda a gente precisa estar se estimulando. E com resiliência não é diferente. Quanto mais desenvolvemos a capacidade de desenvolver a resiliência, que é essa capacidade adaptativa de perceber mudanças e criar estratégias para se adaptar a elas e funcionar bem, quanto mais a gente desenvolve isso, mais vamos nos tornando pessoas mais adaptáveis em todos os sentidos. A gente vai em determinado ambiente e a gente começa a conseguir se relacionar com pessoas diferentes, porque nós vamos fragmentando aqueles conceitos de rigidez de que só presta se for assim. Facilmente a gente entra numa caverna e fica. Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo a resiliência, a gente vai desenvolvendo a capacidade relacional. A gente vai desenvolvendo a capacidade da compreensão, da indulgência, a capacidade do diálogo aberto e sem violência. E a resiliência, muitas vezes,
Na maioria das vezes, nós começamos a trabalhar na nossa própria casa, na nossa residência, entre as pessoas que são parte da nossa família, mas não necessariamente e normalmente não são iguais a nós. Porque que mérito teria nascer numa família onde todo mundo é tão parecido que ninguém contribui com ninguém para mudar em nada? Não haveria como desenvolver resiliência se todos nós fôssemos tão parecidos que não houvesse atrito, que não houvesse conflito, que não houvesse o diferente, porque são as diferenças que nos fazem sair do lugar do conforto e perceber que no outro, apesar de ser completamente diferente, funciona também e pode funcionar para a gente. Então, uma das coisas que mais favorecem o nosso desenvolvimento psíquico e emocional são as relações. Mas são as relações não dos iguais. No início, não. São as relações que juntam os diferentes. É muito desafiador isso que eu estou dizendo, porque viver uma relação com diferentes, no início da nossa jornada, quando ainda não temos maturidade emocional, nem espiritual e nem psíquica, para ter essa compreensão, nós vamos aprender a desenvolver tudo isso na jornada. Então, se vivemos num ambiente altamente confortável, onde não tem ninguém que pensa diferente da gente, que não fala nada contrário ao que a gente pensa, como? Como que eu vou aprender? Está tudo muito confortável. Então, a estratégia é essa. A estratégia é que possamos, estimular o outro a sair da zona de conforto. E quando a gente começa a trabalhar essa resiliência em casa, entre os nossos, que fazem parte do núcleo, onde nascemos, crescemos, e que temos mais ou menos coisas em comum, como o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma alimentação, né? O mesmo ambiente. Quando a gente começa a desenvolver, olha a misericórdia de Deus, apesar de sermos diferentes, porque somos, temos aspectos comuns que tornam possível o treino da resiliência precoce dentro das nossas casas, porque depois, quando estivermos vivendo em comunidade, nós já deveríamos ter mais tonicidade emocional e mais resiliência para lidar com os diferentes, muito mais diferentes, porque estão em núcleos diferentes, vieram de culturas diferentes, famílias diferentes, com traços emocionais diferentes. Então, observe a misericórdia de Deus. Ao nascermos, estamos num grupo, numa tribo fechada, um núcleo familiar, onde desfrutamos do mesmo ambiente, da mesma educação, do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo alimento, mas somos muito diferentes, mas temos aspectos comuns que vão nos ajudar a construir a resiliência ali, entre os parecidos que são diferentes. Para quando a gente for para o trabalho, sair da residência, do núcleo familiar, quando a gente for para o trabalho, onde vamos estar com colegas que têm diversos tons emocionais, nuances emocionais, nós tenhamos um pouquinho mais de resiliência aprendido no nosso núcleo familiar, aprendida no nosso núcleo familiar, desenvolvida no nosso núcleo familiar, para colocar em prática com os diferentes, mas não tão diferentes assim, porque enquanto seres humanos encarnados, todos nós temos nossas zonas de contato, somos parecidos. E aí, quando a gente desenvolve resiliência com os nossos mais próximos e vamos alargando essa borda, desenvolvendo resiliência com os amigos que brincam com a gente na rua, com os coleguinhas da escola, e vamos entendendo que não somos iguais, mas não é para ser mesmo, não é para ser. Nós somos
diferentes em muitos aspectos. Temos uma digital diferente, temos memórias diferentes, temos trajetória espiritual diferente, e temos tantas coisas diferentes, mas temos tantas coisas que nos tornam irmãos e parecidos. Quando a gente começa a desenvolver essa resiliência com todos, essa resiliência se expande por todos os espaços, todos os espaços. Uma boa forma de desenvolver resiliência é usando os recursos que temos. Por exemplo, o que tonifica nossas potências? O recurso é isso. É aquilo que traz tonicidade aos nossos talentos, às nossas potências. Então, tudo aquilo que eu faço e que me sinto mais forte, mais seguro de mim mesmo, de mim mesma, mais convicto da minha fé, mais seguro da minha jornada, tudo que eu faço que me aproxima do meu Dharma, da minha proposta de vida, do que para mim faz sentido, tudo é um recurso. Então, eu posso fazer uma lista desses recursos e colocar em prática. Por exemplo, ler um bom livro que me trate, que me aguce o senso de espiritualidade. Estar com pessoas que têm propósitos comuns, formando aquela família espiritual, é um recurso fantástico. Fazer uma oração, movendo a fé em mim, é um recurso maravilhoso. Fazer uma meditação, fazer uma caminhada contemplando a natureza, tomar um banho de sol é um recurso. Estimular a minha fé através de oração é um recurso. Às vezes, existem muitos recursos, isso é muito pessoal. Tocar um instrumento é um recurso, ouvir uma boa música é um recurso, fazer o bem é um recurso. Orar por todos, pelo planeta inteiro, pelas pessoas que estão enfrentando dificuldade, é um recurso. Tudo que nos conecta ao sentido da espiritualidade, tudo que nos conecta ao propósito da nossa vida, tudo que nos conecta ao bem, tudo que nos conecta ao amor, é um recurso. Então, quando a gente utiliza da sabedoria que esses recursos trazem para a gente, da potência que esses recursos trazem para a gente, quando a gente utiliza isso, a gente vai tonificando nossa resiliência, a gente vai amadurecendo no tempo, a gente vai compreendendo que trabalhar a resiliência é trabalhar a maturidade espiritual, é trabalhar a maturidade psíquica, é trabalhar a maturidade emocional e energética. Então, desenvolver resiliência é uma decisão onde a gente quer estar aberto às experiências do mundo, no sentido de vai me causar muito sofrimento se eu traçar uma meta e se essa meta for tão rígida que não pode vir nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para cá, tem que ser assim. Olha, não vai ser assim, seguramente não vai ser assim, e a gente vai sofrer. Então, a fé faz com que a gente lance lance uma perspectiva de algo em que a gente crê que fará bem, mas a gente entrega isso na mão do universo, na mão de Deus, e deixa que o fluxo da vida nos traga, se for para o nosso bem. E se não for, que não nos traga, por favor. Né? Normalmente eu faço as orações sempre entregando a Deus, porque reconheço que, de fato, eu não sou sabedora de tudo que é melhor para mim. Nós não temos ainda esse entendimento, né? Porque às vezes a gente quer algo muito doce,
mas o paladar necessita do sal. E a experiência vem um pouco salobra. E aí a gente precisa adaptar o paladar para poder digerir e tirar proveito em alimento, em nutrição. Isso é uma prova de resiliência. Resiliência torna a vida mais fácil, torna a vida mais leve, porque simplesmente você vai dizer: hoje eu me programei para ir para a praia. Eu queria ter ido para a praia. Coloquei meu biquíni, meu maiô, mas olha só, tá chovendo. Será que tem um bom filme? Vou fazer uma pipoquinha e vou aproveitar. Isso é uma prova de resiliência. Ou você pode também ficar, queria ir para a praia, eu queria ir para a praia, mas será possível? Só pode ser uma perseguição. Poxa, 3 semanas que eu digo que era minha folga, eu queria ir para a praia. Olha, não vai mudar porque a gente está reclamando. Não vai. O tempo não vai mudar porque a gente queria sol. Não temos ainda esse poder. Então é melhor encontrar uma coisa bem bacana para fazer na chuva. Isso é resiliência. Não era exatamente o que eu pensei, porque a mente adora programar, planejar. Não era exatamente o que eu programei, o que eu planejei, mas é o que eu estou tendo. Então, meu irmão, vamos brincar na chuva. É assim que funciona a vida. E quando a gente começa a ter essa malemolência, esse jogo de cintura, e a entender que quer saber, a música que vier eu vou dançar. A vida passa a ser uma festa. E a gente vai dançar. Porque quanto mais a gente desenvolve resiliência, mais resiliência iremos desenvolver. Mais capacidade adaptativa, mais uma energia boa nós vamos passar, mais relações saudáveis teremos, mais vínculos prósperos teremos. É um caminho de fartura e de alegria. É um caminho de leveza e vitalidade. É um caminho de amor e bem-aventurança. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a atenção de vocês e pedindo que mais uma vez possamos fechar os nossos olhos. E ao fechar os olhos, vamos trazer de novo a consciência para o tema resiliência. Imaginando essa enorme capacidade que temos de nos adaptar. Está na nossa memória ancestral, na fisiologia do nosso corpo, está na nossa memória espiritual. Nós somos sobreviventes das eras, mas nós precisamos desenvolver essa habilidade, dessa flexibilidade, dessa adaptabilidade, porque facilmente a gente vai ficando rígido, vai ficando rígida. Então, feche seus olhos e se imagine simplesmente soltando aqueles velhos padrões que vão formatando a gente de determinada maneira que a gente só consegue dançar um ritmo. Perdemos o molejo, perdemos a capacidade de dançar ritmos diferentes. E vamos nos imaginar sentindo o corpo leve, fazendo um movimento que nos traz a lembrança da maleabilidade das nossas articulações, do nosso corpo e da nossa mente. Lembrando da maleabilidade da nossa alma, porque o espírito é flexível. Tem tudo para ser flexível. Não tem a densidade do corpo físico, não tem as limitações dos ligamentos. Se o corpo físico pode ser tão flexível, avalie a alma. Então vamos nos perceber mais flexíveis, mais disponíveis, mais abertos para o novo. E com isso a gente vai criando um espaço interno onde o novo pode nos convidar e nós convidamos o novo para entrar um pouco mais nas nossas vidas.
favorecendo a resiliência nas nossas relações interpessoais, favorecendo a resiliência nos nossos vínculos familiares, mas também no nosso trabalho, na nossa comunidade, nos lugares por onde transitamos e que possamos ser aquela chuva orvalhada, carregada de bem-aventurança, que possamos florir o caminho por onde passamos, trazendo o odor das flores para as nossas relações, trazendo a palavra doce, trazendo o afeto, trazendo a possibilidade do entendimento e da fraternidade. Que sejamos os semeadores do bem. E isso, a resiliência nos prepara para que possamos semear o bem, semear a compreensão, semear o não julgamento e semear o amor como entendimento, como compreensão de que podemos ser diferentes, mas não deixamos de ser irmãos. E vamos trazer nossas mãos unidas em Pranam. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje dizendo Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. E até o nosso próximo encontro. Até lá!